Leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Outrora, Deus falou muitas vezes e de vários modos a nossos pais, pelos profetas, mas por último nos falou nesses dias por seu Filho, a quem constituiu o herdeiro universal de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Esse Filho, sendo como é o esplendor de sua glória e a expressa imagem de sua substância, sustentando todas as coisas com sua poderosa palavra, depois de nos ter purificado de nossos pecados, está sentado à direita da majestade divina, no mais alto do céu, elevado tanto acima dos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu por herança. Pois, a qual dos anjos nunca disse Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele será meu filho. E novamente, introduzindo o seu primogênito no mundo, disse, adorem-vos todos os anjos de Deus, e seus anjos, diz somente, é ele quem dá a seus anjos a rapidez do Espírito e a seus ministros o ardor do fogo. Ao Filho, porém, diz, ó Deus, teu trono subsistirá pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro de vosso reino. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais que a teus companheiros. E ainda tu, Senhor, no princípio mudaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Mas eles perecerão, tu permanecerás para sempre. Todos como roupa usada se tornarão velhos e os mudareis como uma capa, mas eles serão mudados. Tu és sempre o mesmo e teus anos não acabarão. Evangelho, começo do Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava ele com Deus, em Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e nada do que está feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio com o Batista. Ele veio com testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira, a que ilumina todo homem que vem a este mundo, não esse mundo, era a que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos os que o receberam, que creem em seu nome e não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos da sua glória, por a prova dos juízos do Pai, cheio de graça e de verdade.
Presidente do nosso Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, o padre pode celebrar 3 santas missas, cada uma com um texto diferente. A última é esta, que fala da geração eterna do Filho com relação ao Pai. Esta é a primeira verdade. Deus. Mas Deus revelou a nós alguns elementos de sua natureza. E assim aprendemos que Ele é um só Deus. Mas nele são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lendo sem atenção os textos da doutrina, pode parecer que o Pai é mais do que o Filho. Inclusive porque chamamos Pai e Filho. Por exemplo, todo filho nasce muito depois do Pai. Mas a expressão filho, que nós atribuímos à segunda pessoa, precisa ser bem compreendida. Deus eterno é sábio, de uma sabedoria perfeita. E essa sabedoria que Ele produz nele um amor a Ele igualmente perfeito como Ele é. E assim nós temos as 3 pessoas. Quando chamamos filho, é porque vem do Pai. Mas em que consiste o Filho? Na sabedoria de Deus. Tudo quanto Deus sabe é uma pessoa. A segunda. Se Deus nada soubesse, se o Filho não existisse, Deus nada saberia, não seria Deus. A segunda pessoa, portanto, vem de Deus. Porque o que Ele sabe é bem diferente do pouquinho que nós sabemos. Por isso eu gosto de dizer que a sabedoria de Deus é endógena. E a sabedoria humana é exógena. Quer dizer, o que eu sei é o que eu vou aprendendo das coisas. O conhecimento que eu tenho, então, é um conhecimento que vem de fora.
E por isso é um conhecimento medido. Daí que uns sabem mais, outros sabem menos, não é? Aqui, por exemplo, todos que estamos aqui, todos sabemos igualmente a mesma coisa? Mesmo tanto? Claro que não. Não só porque há variedade de capacidade, há um mais inteligente do que outro, variedade de investigação, um procura aprender mais, outro não se importa muito. Como há também escolha. Assim, por exemplo, um médico comparando com um advogado, ele sabe muito, muito mais medicina. Mas não sabe quase nada de direito que o advogado sabe. E assim, vice-versa. Às vezes alguém sabe mais porque estudou ciências mais abrangentes. Outros não ampliaram tanto, sabem menos. O que Deus sabe é tudo. Tudo. Tudo o que Ele é, tudo que cada coisa é, das que existem, e sabe até as coisas que Ele poderia criar, mas não criou, isto é, coisas que poderiam existir, mas não existem, Ele sabe. Por exemplo, se o casal tem 5 filhos, se em vez de 10 e 5 filhos, tivesse 10 filhos, os outros 5 que não nasceram, nem vão nascer, como seriam? Deus sabe. Deus sabe como seria a capacidade, a fisionomia, até a altura, quando ficassem adultos, o tempo que viveria na terra, quando morresse, Ele sabe de que morreria. Porque Deus sabe tudo. Nada do que Ele sabe fora das coisas dele, porém, se compara com o que Ele é em si mesmo. Onde Ele encontra o conhecimento de todas as coisas, nele próprio. Quando Deus quis nos salvar, Ele quis Ele mesmo nos salvar. Como Ele é um Deus em 3 pessoas, poderia vir uma pessoa dessas 3 de Deus para nos salvar. E de fato foi assim. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que chamamos Filho, ou para dizer uma palavra mais certa, chamamos Verbo.
ou em gramática, usamos a palavra termo, não é? Quando eu pronuncio uma palavra qualquer, por exemplo, se eu disser manga, duas noções vêm a mim. Uma é a aparência material, ou escrita manga, ou falada manga. Esse aspecto material da palavra chamamos como, em gramática, vocábulo. É aquilo que eu falo. Mas quando eu digo manga, eu digo também um conteúdo mais profundo. Se, por exemplo, falando em manga, me refiro à fruta, então é um fruto da mangueira. Se me refiro a uma peça de roupa, um pedaço da roupa que cobre o braço, a manga. Esse conteúdo se chama termo. Foi bem isso que é a palavra verbo quando se fala de Jesus Cristo. Ele é o verbo, isto é, ele é toda a sabedoria de Deus. Isso para um pouquinho explicar o Evangelho de hoje, muito rapidamente, para entrarmos no que mais marca a data de hoje, o nascimento de Jesus. Ontem nós víamos na pregação aquilo que poderíamos chamar os prolegômenos, que levariam a esse nascimento. Hoje nós recordamos o próprio nascimento. Retomando o que falávamos ontem, adiante, não encontrando São José lugar onde ficar para passar a noite, ou ao menos para Nossa Senhora, que estava grávida já no 9º mês, à beira de nascer Jesus. Nem no caravansarai de Belém, no local em que recebia todo tipo de gente, fez porque sumariamente uma amurada, dentro da qual havia, acompanhando a amurada, uma cobertura, com um centro ao ar livre, onde eram colocados os animais, em que vinham viajando, camelos, burros, jumentos, etc. E acompanhando a morada coberta, lugares onde podiam as pessoas descansar, pelo menos deitando no chão. Aqui e ali, dentro dessa cobertura ao redor da amurada,
Havia pequenos quartos que podiam ser alugados. São José não tinha como alugar um lugar. Ele, certamente, deveria ter parentes e amigos em Belém, certamente. Mas, ou porque Belém, com a chegada de uma multidão de gente para se recensear, como falamos ontem, estavam as casas locupletadas de gente, cheias de gente, não havendo espaço para isso, ou, enfim, por qualquer outro motivo, não havia onde ficar Nossa Senhora. E então os dois se afastaram do núcleo habitacional de Belém para os arredores, onde havia umas escavações nas quais pessoas colocavam animais, ou abrigo de chuva, ou com alguma comida. Essas grutas que estavam ao redor, como conhecia também com o Caravansarai, eram muito sujas. Os animais que ali estavam urinavam, defecavam ali. Tudo muito sujo. Havia também uns cochozinhos, uns presépios, onde se colocava comida para os animais comerem, presos na parede daquela gruta. E foi numa dessas grutas que São José encontrou abrigo. Ali naquela área, como podia, ele limpou um pouco, um pedaço ali. Pode-se imaginar, cheiro forte que ali havia. São José deve ter limpado uma área, arranjou palha limpa, forrou, para Nossa Senhora ficar à espera da criança. E aí nasceu Jesus, num parto milagroso, a Virgem, que era mãe por milagre, ia dar à luz também por milagre. De modo que, embora Jesus tivesse um corpinho de criança, essa criança deixou o corpo de sua mãe, certamente como acontece com a luz que atravessa o vidro e não rompe o vidro. De modo que Nossa Senhora, mãe, por milagre de Deus, deu à luz sem dor e sem quebra de sua virgindade àquela criança, de modo que ela é a sempre Virgem Maria. Daquele mistério riquíssimo de que ela, mãe de Nosso Senhor, é. Mãe, porém virgem. Virgem,
porém mãe. O nascimento de Jesus se deu com ela sozinha. Ninguém estava com ela. Ninguém. Não se foi buscar em Belém uma parteira para ajudar no parto, nenhuma outra pessoa, nem São José estava no momento, na hora em que a criança nasceu. Nossa Senhora, que tinha trazido para isso seus pobres panos de sua casa de Nazaré, enrolou o menininho. Devia fazer muito frio. Nós sabemos que as estações lá são o contrário nosso. O Natal vem para nós, é no verão quente. O Natal lá é no inverno frio. Em Belém, a neve cobre Belém no inverno. A neve cobre. É muito frio. Nossa Senhora enrolou o menino e o colocou ali, naquele coxo, deitadinho, que ficou naturalmente, às vezes com ela, não é? Mesmo porque, como mãe, dava de seu santíssimo leite ao menininho, ou do coxo. Assim nós contemplamos uma extrema pobreza do nascimento de Nosso Senhor. Mas quando o anjo apareceu a Nossa Senhora em Nazaré, disse que ele era descendente de Davi e que reinaria no trono de Davi para sempre, que o reino dele não teria fim. Que reinado é esse de um rei tão poderoso que não vai ser substituído nunca mais? Numa gruta suja, pobre, entretanto, não deveria ficar assim, só nesse aspecto da total pobreza. Não deveria ficar assim, na total pobreza. O nascimento seria comemorado solenemente. Como se deu essa solenidade? Não sabemos se algumas horas, algum tempo depois, é claro que sim, do nascimento do menino, começam os acontecimentos extraordinários. Os belemitas tinham um bom número de habitantes e filhos da terra paupérrimos. Tomavam conta dos grandes
rebanhos de carneiro, por exemplo. Os rebanhos menores muitas vezes ficavam abrigados naquelas grutas, como em que Jesus nasceu. Mas os grandes rebanhos não vinham para Belém, ficavam na estepe, ficavam lá no deserto, onde sempre se achava algo para os animais comerem. Dia e noite, sem parar, não faltava quem tomasse conta daqueles enormes rebanhos. Aqueles que naquele tempo chamavam a gente da terra, que os fariseus, por exemplo, desprezavam, porque eram ignorantes. E muitas vezes os fariseus faziam deles uma noção bem vil, bem baixa. Não queriam nem comprar, por exemplo, um leite ou uma lã de um daqueles, porque dizia que nada deve ser roubada, identificando com os ladrões aquela pobre gente. Não tinham grandes conhecimentos das revelações de Deus que estavam no Antigo Testamento, mas sabiam que viria o Messias, viria o Salvador. Embora não soubessem quando. É a eles que vai ser comunicado o acontecimento do nascimento pobre daquela criança pobre, que seria o rei de todo o universo. Diz o mundo, vem aí, ele é quem reinará totalmente, para os que queiram e para os que não queiram. Apareceu um anjo. Gaudium Magnum Nuncio Vobis. Eu vos dou uma grande, alegre notícia, que será de alegria para todo o povo. Hoje, em Belém, nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Encontrareis o menino numa gruta, deitado num coxo, com palhas, com sua mãe. Logo depois, apareceu uma multidão imensa de anjos do céu. Uma multidão imensa de anjos do céu aparece e cantam aquele hino que durante séculos a igreja cantaria na missa, não é? Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, et in terra pax hominibus bonum voluntas, e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens abertos para Deus.
E os anjos cantavam com uma alegria enorme. E os pastores, então, vamos até Belém a ver esse acontecimento que Deus nos comunicou, que na verdade era natural que toda aquela multidão de espíritos celestes, de príncipes do céu, que são os anjos, viessem louvar aquele menino, que pobre nasceu, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eles, na medida em que iam caminhando e encontrando alguém, contavam o que tinham visto, o que tinham ouvido, de modo que nós podemos imaginar uma outra classe de pessoas que também se dirigiu para a gruta. Certamente, o Evangelho não conta, mas certamente os anjos explicaram ao gente da terra, explicaram as imediações da gruta, em qual delas estava o menino no coxo com sua mãe. De maneira que eles foram até o local, certinho até o local. E encontraram o menino e sua mãe. É isso que nós celebramos. E nas nossas casas fazemos, não é? Uma reproduçãozinha. A primeira das quais, quem fez foi São Francisco de Assis, com gente, não com imagens, mas com pessoas. Voltamos-nos agora, meus irmãos, para esse menino. Quem é que não gosta de ver o menininho? Não é? Quem não gosta de ver o menininho? Aquela carinha inocente, sobretudo quando está alegre. Ainda essa semana, alguém me mostrava o rosto de uma criança de 7 meses. Que rostinho lindo, mimoso. Imaginem como não era o rostinho de Jesus. Imaginem como não era. Primeiro, devia parecer com Nossa Senhora, porque era filho dela e só dela, não é? Pense bem. Pense bem. O sangue dele não era como o nosso sangue, mistura do sangue de nosso pai e de nossa mãe. Não. O sangue dele era o sangue dela só. Só. E eles chegam e veem aquele menino há um hino belíssimo. Belíssimo. Não tenho aqui. São muitos os hinos de Natal, não é? Um dos mais bonitos é ele. Que começa assim: em dulce júbilo, em doce alegria, eu me dirijo para ver esse menino. Bonito hino. Tem uma parte que diz assim: trai-me posté, me arraste atrás do Senhor,
menino divino, o mais belo, o mais poderoso, o maior de todos os meninos de todos os tempos. É esse menino que vai nos ensinar, se queremos nos salvar, vai nos ensinar a viver como católicos, a viver como católicos. Que é o que eu desejo para quem venha a esta igreja. Aprender a viver como católico. Aprender a viver como católico. Fé firme. Amor sem limites a Deus e ao próximo. Castidade, vida pura, nenhuma imoralidade. Os cuidados que devemos ter para viver assim, uma vida elevada, uma vida santa. Os cuidados que devemos ter. Foi bem, ajuda a se lembrar deste menino, não é? Ajuda a se lembrar deste menino. Com certeza. Há uma santa que dizia, acho que é uma santa espanhola, mi dulce niño Jesús, se amores me han de matar, ahora tiene lugar. Meu doce menino Jesus, se eu tenho que morrer de amor, está na hora. Está na hora de morrer de amor por Jesus. Vocês amam o nosso Senhor? Vocês amam? Se amam, só querem o que é santo, o que é limpo, o que é elevado. Antes dessa semana saiu um documento do Vaticano permitindo que os padres e diáconos abençoem os pares homossexuais. Não! Essa ordem é do diabo. Mas veio de Roma. É do diabo, sim. Para a união das pessoas existe o casamento. O homem e a mulher. Que deve se preparar por um noivado santo, limpo, respeitoso. Para se casarem de maneira digna e poderem formar uma família de santos. Mas se em vez de casar, Deus lhe chama para você ficar mais alto, subir mais os degraus dele e deixar tudo para se consagrar a ele, melhor ainda. Melhor ainda. Viver somente para ele. Foi bem contemplar o menino Jesus, lembrar-se dele, faz bem, ajuda esses movimentos celestes que devem tomar conta de nossos corações.